Vamos agora entrar nas perguntas. Você pergunta e nós respondemos. Temos aqui a pergunta de um NQI homem, que ele diz o seguinte: é correto apresentar na igreja ou em cima da TV algum objeto para receber a bênção do Senhor? Quer dizer, então, que a pessoa precisa colocar aquele objeto sobre o aparelho de TV, geralmente é um copo d'água, que depois do término do programa, ou em determinada ocasião do programa, a pessoa é convidada para beber juntamente com o que está transmitindo o programa. Eu quero dizer claramente, isso não passa de superstição. É uma crendice popular. E superstição é uma atitude, uma crença, uma prática que leva a pessoa que ouve ou que toma conhecimento a temer um certo mal, se ela não fizer exatamente como está sendo orientada. E a pessoa então fica presa daquele temor supérfluo, quando na verdade não há qualquer perigo, porque é uma crendice popular. Se você puser ou não puser um copo d'água ou outro objeto sobre um aparelho de televisão, ou não levá-lo para sua casa como meio de proteção, isso tanto faz como tanto fez, sem valor nenhum. E pior, que pessoas que recomendam principalmente colocar um copo d'água e depois dizem que esta água está ungida e que devem beber para proteção ou alcançar alguma bênção na sua vida, quem assim faz está agindo como fez o primeiro homem que iniciou esta prática na Rádio Mundial no Rio de Janeiro. Chamava-se Alziro Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade, que é uma entidade espírita. Ora, tenha paciência. Se eu vou falar a palavra de Deus, tenho que saber o que eu estou dizendo e não mandar meus irmãos imitar uma prática que não tem apoio na Bíblia e principalmente ligada a um tipo de culto que a Bíblia taxativamente condena. Agora, existe uma outra pergunta paralela com esta aí. Qual é o problema de o crente usar um amuleto? Tem problema? Nós queremos dizer que amuleto é um pequeno objeto, figura, medalha, figa e por aí afora, que desde a mais alta antiguidade, alguém traz consigo ou guarda por acreditar em seu poder mágico, passivo, de afastar desgraças ou malefícios. Aí a pessoa usa também um tipo de fetiche, que é um objeto animado ou inanimado, feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder sobrenatural e se presta culto. O que a Bíblia diz a respeito disso? Queremos apontar 3 motivos pelos quais Deus abomina o uso de amuletos, seja figuinha e outros objetos que são colocados em carros ou no bolso e assim sucessivamente. Primeiro, amarra a vida da pessoa. Segundo, coloca a pessoa contra Deus. E terceiro, aprisiona a alma dessa pessoa. Nós vamos encontrar no livro de Ezequiel, no capítulo 13, versículos 18 e 20, o seguinte. Escute bem, ouvinte. Assim diz o Senhor, o soberano:
Ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a alma do meu povo e preservar a de vocês? Por isso, assim diz o soberano Senhor: estou contra os seus berloques de feitiço, com os quais vocês prendem o povo como se fossem passarinhos, e os arrancarei dos seus braços. Porém, em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Então, fitinha no pulso, cheio de palavras, comigo ninguém pode, e outras citações, e o cristão não se caracteriza por isso. Então nós temos também, com respeito a adornos, colares místicos, roupas do centro, perfumes e vestimentas esotéricas, que são exibidos às vezes por pessoas até de alto nível financeiro. Ezequiel 16, 16 a 21. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei no meu ouro, da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Veja bem aqui, a palavra prostituir aqui é figurada. É um sentido de se ocupar com outras coisas que Deus não aprecia. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor da farinha, o óleo e o mel, com que eu sustentava, também puseste diante delas em aroma suave, e assim fez, diz o Senhor Deus. Demais tomaste a teus filhos e tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua iniquidade? Então, prezados ouvintes, tomemos cuidado. O cristão é um crente no Senhor Jesus Cristo. É como Jesus disse para Tomé: você precisa ser crente e não possuir crendices e se apegar a elas como se fossem meios de proteção e de bênção para a sua vida. Você ouve o programa, responda a pessoa, mas não faça o que recomendam, no sentido de pôr um copo d'água em cima do aparelho de televisão, dizendo que é água ungida e que bebendo vai acontecer isso ou aquilo. Isso é uma exploração da credulidade das pessoas. Águida pergunta: Manassés e Efraim foram contados como filho de Israel? Naturalmente que foram contados, e eles eram dois irmãos, filhos de José. E criou-se mais tarde uma tribo chamada Manassés, como criou-se outra tribo chamada Efraim, que eram citadas no lugar de José. Nós temos aqui a pergunta NQI: o que quer dizer temor de Deus? É medo de Deus? Quero dizer que a palavra que se emprega na Bíblia como temor de Deus tem mais o sentido de respeito, de obediência a Deus, do que medo de Deus. Nós temos no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, versículos 13 e 14, uma palavra nesse sentido: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, teme a Deus, significando respeite, obedeça, e pode também trazer em si o sentido de medo, porque se a pessoa desobedece a Deus, então vai sofrer as consequências da sua rebeldia. Dorcelina pergunta: a mulher, por sofrer dores, é purificada? Quero dizer que sofrimento não traz purificação de pecados. O que pode ocorrer com o sofrimento é o reconhecimento do erro praticado e o retorno para Deus em decorrência daquele sofrimento pelo qual a pessoa falou. O apóstolo que escreveu a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, ele diz o seguinte: o Senhor corrige o que ama, versículo 6, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então aqui está: o pai corrige para que a pessoa, o filho ou a filha, entre nos caminhos considerados corretos. Mas nunca o sofrimento pode purificar o pecado. Pode sim conduzir a pessoa a Deus, mas pecado só há um meio de purificação, que está no livro de 1 João, capítulo 1 e versículo 7, que diz assim: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então somos perdoados dos nossos pecados quando aceitamos Jesus e a sua obra expiatória, vicária, feita no Calvário. Aí, quando cremos assim, recebemos a purificação dos nossos pecados. Nós temos mais uma pergunta que diz assim, com relação a Marcos, capítulo 10, versículo 30, que vou ler e depois fazer a pergunta. Diz assim o texto bíblico: que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs, e filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então aqui este versículo serve de base para determinados pregadores da chamada teologia da prosperidade afirmarem que quando se dá alguma coisa, algum valor, esse valor vai ser multiplicado. Se você der 1 para a causa do Evangelho, receberá 100. Se der 10, receberá 1000. Se der 1000, receberá 100.000. E assim numa sucessão que a pessoa vai ter um lucro fabuloso, porque é uma alta rentabilidade. Mas nós queremos dizer que
o texto bíblico não está falando de dinheiro ou riquezas. Especificamente, está falando desses que abandonam casa, família, por amor a Jesus e ao Evangelho. Eles receberão um retorno no sentido de serem parte de uma comunidade de crentes. E esta comunidade nova, que eles consideram uma multiplicação de relações, muitas das quais são, no final de contas, mais íntimas e espiritualmente mais significativas que as relações de sangue. Então Deus quer que nós tenhamos uma perspectiva equilibrada em relação ao dinheiro. A Bíblia não condena posses ou riquezas em si. Não é pecado ser rico. Há algumas pessoas muito religiosas da Bíblia, como Abraão, por exemplo, que também era bastante rico. Deus condena, sim, o amor ao dinheiro ou às riquezas. Está no livro de Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 10. Então não vamos interpretar de modo impróprio a Bíblia Sagrada, abusando da fé dos irmãos, da credulidade, dizendo que ele precisa dar mais, porque à medida que ele dar mais, ele vai receber mais. Só que se esquecem que no mesmo texto de Marcos 10:30, diz que vão receber casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Então essa expressão final é às vezes omitida para que a pessoa entenda de modo diferente.